Sejam muito bem-vindas a essa aula de hoje. Nossa aula vai falar, eu estava falando agora há pouco, essa aula vai ser uma aula bem básica, bem iniciante mesmo. Essas aulas de quinta-feira vão ser parte do nosso projeto de educação continuada. Então, é um projeto que já existe na Doterra e que a gente vai implantar na nossa equipe agora, no sentido, com o objetivo de ajudar quem está começando, né? Quem está iniciando o seu negócio ou quem está começando a utilizar os óleos essenciais. A gente nunca sabe, né? A gente sempre fala que nunca sabe o dia de amanhã. Então, às vezes a pessoa, ela comprou os seus óleos, ela ainda não sabe usar, ela está precisando de ajuda. Então, a gente vai fazer esse tipo de treinamento para ajudar quem está começando, né? Então, quero fazê-las bem-vindas à aula de hoje. A nossa aula vai ser uma aula bem breve também. Espero que a gente consiga fazer uma aula bem breve aqui, para que a gente possa aproveitar bem o tempo. E também para que a gente possa vou abrir um tempinho depois para vocês fazerem perguntas, se vocês tiverem, tá bom? Bom, vamos então começar essa aula. Meu nome é Jordana Gribler, eu sou aromaterapeuta, sou líder na Doterra, né, consultora de bem-estar. E a nossa aula de hoje, então, da educação continuada, vai falar sobre meu kit chegou, e agora? O que eu vou fazer? O que eu faço, né? Depois que chega o kit, o que a gente faz? Depois que chega o nosso kit. Estou aqui até com um kitzinho aqui, ó, na mão, para mostrar para vocês. O que eu faço? Chegou a minha caixinha, e agora, né? Vamos lá, então. 3 coisas que a gente precisa saber quando a gente recebe o nosso kit, né? Como usar os óleos essenciais, quais as formas de uso, né? Para que eles servem e quem pode me ajudar se eu tiver dúvida, né? Então, hoje a gente vai deixar bem claro isso aqui. Na Doterra, a gente trabalha com esse sistema de equipes justamente para que a gente possa nos apoiarmos, né? Então, quando você está começando nos óleos essenciais, você não sabe para que serve todos os óleos essenciais. Eu, quando recebi minha caixinha de óleos, e eu falo isso sempre, eu não sabia para que servia cada um dos óleos. Alguns eu sabia, porque eu queria experimentá-los, porque eu tinha um problema de saúde da minha filha. E eu optei por utilizar os óleos essenciais para auxiliar o tratamento dela, né? Então, o que acontece? Aqueles óleos eu sabia que eu tinha que usar para o problema dela. Mas eu não sabia para que servia todos os óleos. Né? E isso é uma coisa que a gente só vai aprendendo com o tempo, com o estudo, com a prática, com o uso dos óleos essenciais, tá? Mas a gente tem um formato que eu acho que é muito legal, né? Quando eu começo na Doterra, sendo como uma consultora ou como um cliente, quando eu começo a utilizar os óleos essenciais, a gente tem um sistema de apoio, que são os nossos uplines, né? Ou os nossos cadastradores, ou também a gente pode chamar, né, de líder, como a gente costuma chamar, aquela pessoa que vai nos ajudar, vai nos ensinar, vai nos apoiar nesse processo de aprendizagem, porque é um mundo novo, mas a gente não está sozinho. Né? Quando a gente trabalha na Doterra, a gente trabalha em equipe, ninguém fica sozinho, a gente está aqui justamente um para dar a mão para o outro e ajudar no seu desenvolvimento, a aprender a usar os óleos essenciais, né, para que eles servem e ajudar novas pessoas a fazerem o mesmo. Então, a gente tem 3 coisas importantes que a gente tem que saber. Uma, como usa. A segunda, para que eles servem. E a terceira, como a gente vai fazer, para quem a gente vai recorrer, né? E da mesma forma, quando a gente aprende a usar, a gente compartilha. Então, essa próxima pessoa que a gente vai compartilhar, que a gente vai ensinar a utilizar os óleos essenciais, elas vão recorrer a nós, né? Então, por isso que eu gosto muito de falar que a gente é uma família. A gente forma uma família quando a gente entra para esse mundo dos óleos essenciais.
porque a gente acaba tendo mais pessoas no convívio justamente por isso, porque a gente precisa de apoio e a gente busca apoio de quem? Daquela pessoa que nos convidou, aquela pessoa que nos apresentou os óleos essenciais, aquela pessoa que nos trouxe para esse mundo novo, tá bom? Então, a gente vai falar primeiro das formas de uso, que é uma coisa bem básica, mas para quem está começando, é uma coisa meio... É uma das maiores dúvidas, né? Então, quais são as formas de nós usarmos os óleos essenciais? A primeira e a mais simples de todas é abrindo a garrafinha, né? E inalando o óleo essencial, tá? Inala profundamente, faz o uso aromático, né, do óleo essencial. Inala profundamente. Só de inalar, a gente já começa a sentir os benefícios, né, do óleo essencial. Por quê? Porque ele entra no nosso sistema olfativo, ele ativa o nosso sistema límbico e ele já começa a ativar os nossos hormônios e a mudar, né, o nosso comportamento do nosso corpo, das nossas células, tá bom? A segunda forma de uso mais comum é o uso tópico. O que é o uso tópico? É você passar ele na pele. Então, a gente vai pegar um óleo essencial, vai pingar na pele ou no local que a gente precisa utilizar e vai massagear naquele local. E a terceira forma, que é uma forma que as pessoas têm mais medo de utilizar, e existe muita crítica ainda sobre isso, e muito medo, existe ainda muita coisa que não, muita insegurança nas pessoas de falarem sobre isso, sobre o uso interno, tá? Mas nós podemos falar sobre ele, sobre os óleos essenciais, por quê? Porque nós temos óleos essenciais que podem ser ingeridos. E não é só porque um óleo ele é puro ou porque ele é orgânico que ele pode ser ingerido, né? A gente precisa cuidar que existem muitos óleos essenciais sendo vendidos no mercado que eles podem ser orgânicos, sim, né? Mas podem ser puros, pode ser. Às vezes eles dizem que é puro. Puro, por quê? Porque eles não são misturados com outros óleos, mas às vezes eles são diluídos ou em óleos carreadores, né? Em bases carreadoras, ou às vezes até para aumentar o volume dele, né? Existe muito isso. Infelizmente, existem muitas pessoas mal intencionadas e para aumentar seus lucros, elas adulteram os óleos essenciais, tá? E às vezes na garrafinha, ali no frasco, está dizendo que ele é puro, né? Ou que ele é orgânico. E uma coisa que a gente pode falar, eu sempre digo que a gente pode ter essa segurança, é que os óleos essenciais da doTERRA, eles passam por um processo tão rigoroso de certificação de pureza, que ele é um dos únicos óleos essenciais, né? A doTERRA é uma das poucas empresas que existem no mundo que tem a permissão para a ingestão dos óleos essenciais. E no Brasil, ela é a única que tem a certificação da Covisa para ingestão de óleos essenciais. Então, nós sabemos que dos óleos vendidos no Brasil, a única empresa que pode indicar com segurança a ingestão dos óleos essenciais é a doTERRA, tá bom? Então, as outras empresas, elas falam sobre ingestão, algumas sim, outras não, mas elas não têm a permissão para ingestão, né? É certificação que precisa acontecer, né, nos produtos alimentícios aqui no Brasil, precisa passar pela aprovação da Covisa, tá bem? Então, a gente pode falar sobre ingestão tranquilamente, porque a gente tem um óleo puro e seguro, porque os óleos da doTERRA passam por um processo bem rigoroso, né, de cuidados aí para certificar, né, a pureza. Então, ele é altamente testado, tá bom? E aí, o uso aromático, ele pode acontecer de três formas. É o jeito que eu falei, né? A gente utilizar ele na garrafinha, ou utilizar ele na mão. Três não, né? Na verdade, várias formas, né? Mas os mais utilizados, né? Na garrafinha, ou a gente coloca ele na mão, esfrega, faz a conchinha e inala profundamente. Mas é o inalar de a gente sentir ele, né? Entrando no nosso corpo. Um inalar profundamente, realmente. Não é um inalar só de eu dar uma cheiradinha. É de a gente
inalar e sentir ele entrando no nosso corpo. E ele vai, com certeza, em poucos segundos, ele vai estar no nosso organismo fazendo o serviço dele, procurando onde ele tem que trabalhar. Outra forma de a gente utilizar é através dos difusores, tanto do difusor pessoal, que é esses difusores que a gente usa, né, como colar, o de pedra ou esses de pedra vulcânica, de cerâmica. A gente pode pingar a gotinha do óleo essencial aqui e a gente ter o benefício, então, aromático do óleo essencial, né? E ainda o difusor de aromas, né? O difusor de ambiente. Ó, o meu tá aqui. Já coloquei tangerina hoje aqui e on guard, né? Porque nosso momento que a gente vive é um momento que a gente precisa proteção. Então, eu coloquei on guard e coloquei tangerina no meu difusor hoje. E aqui, uma coisa que é legal do difusor da Terra, que ele abrange com esse vaporzinho dele até 30 metros quadrados. Então, se você tem um ambiente um ambiente aberto, perde um pouquinho da concentração. Mas se você está usando ele no quarto, um ambiente até 30 metros quadrados, todas as pessoas que estiverem naquele ambiente vão estar sendo beneficiadas pelo uso aromático do óleo essencial, através da difusão. Se vocês tiverem dúvida quanto à utilização do difusor, quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar, e aí depois eu vou falar sobre ele. Acho que também é legal falar, né, sobre as formas aqui que ele tem 2, 4 e, aliás, 2, 6 e 12 horas. Então, 2 e 6 horas ele fica ligado direto e a 12 horas ele fica ligado intermitente. Ele liga 5 minutos e ele desliga 5 minutos. Fica desligado 5 minutos. E o legal também que essa luzinha dá para apagar. Então, ele serve meio como um abajur. Acho bem legal. Eu gosto muito de usar ele à noite. E é uma atmosfera bem legal, um ambiente bem legal no quarto. Próxima forma de uso que a gente vai falar é a forma tópica, né? Então, como que a gente usa os óleos essenciais que veio na caixinha? A gente vai usar ele, começar com menos, né? Sempre com óleos essenciais, menos é mais. Eu até esqueci de escrever essa frase aqui, mas eu sempre falo isso, e é uma coisa que a gente precisa ficar gravado, né? Que sempre, com o uso de óleos essenciais, o menos é mais. Quando a gente está com uma dor de cabeça que a gente costuma tomar né? Normalmente as pessoas costumam tomar um remédio e ela tá com muita dor de cabeça, o que ela faz? Geralmente ela vai lá e toma 2 de uma vez, né? Só que com os óleos essenciais a gente não faz isso, a gente não vai dobrar a dose. Por quê? Porque se a gente usar a dose correta ou a gente dobrar a dose, a chance de aumentar a potência ou o efeito do óleo essencial, ela não aumenta. Inclusive, o que acontece é que normalmente há um desperdício de óleo essencial, né? E é por isso que a gente não recomenda que você dobre a dose para utilizar o óleo essencial. Sempre a gente indica o quê? Usa menos e usa mais vezes. Por quê? Porque o óleo essencial, ele metaboliza no nosso organismo em torno de 4 a 6 horas, ele já quase não existe mais dentro da nossa corrente sanguínea. Por quê? O nosso corpo, né? Porque ele metaboliza e o nosso corpo vai expelir, vai botar para fora. E aí, o que vai acontecer é que a gente vai desperdiçar e vai usar muito de uma vez e não vai ter o efeito que a gente gostaria. Então, se a gente precisa de vamos dizer, de uma dose maior, como as pessoas costumam dizer, não, preciso, né, potencializar, então você não vai colocar o dobro de gotas, você vai fazer isso ao longo do dia mais frequente, né? Então, geralmente, o que a gente diz? Quem está começando, começa com 1 ou 2 gotas e vai aumentando conforme necessário. Repete a dose a cada 4 a 6 horas, conforme necessário. Se preciso, a gente vai diminuir esse espaço, vai fazer 4 horas, né? A cada 4 horas a gente vai repetir a dose. Mas se não for tão necessário, pode ser mais espaçado, pode ser de cada 6 horas, pode ser 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, depende de um pouquinho do caso, tá bom?
Mas isso é importante vocês saberem. Não utilizem, não dobrem. Né? Pensem assim, eu tô com muita dor de cabeça, eu vou utilizar, ao invés de utilizar uma gota do Peppermint, 2 gotas do Peppermint, sei lá, 3 gotas, eu vou usar 4. Não façam isso, tá bom? Uma questão de segurança, uma questão também que a gente pode estar desperdiçando o óleo essencial e uma questão também de a gente não sobrecarregar o nosso organismo, porque ele vai metabolizar só o que ele consegue. Né? O nosso fígado, o nosso corpo, ele tem uma capacidade. Acima daquilo é desperdício, tá bom? Vamos lá. E aí, para a utilização dele tópico, a gente precisa, na maioria das vezes, utilizar uma base carreadora, tá bom? A proporção recomendada da base carreadora, do óleo vegetal, né? Normalmente a gente usa um óleo vegetal e a doTERRA ela tem esse óleo maravilhoso aqui, que é o óleo de coco fracionado, que eu super indico ele, porque eu sou apaixonada por esse óleo de coco, porque ajuda a render mais nossos olhos, né? A gente tem mais, a gente fica com ele, a gente consegue fazer ele render mais, fazendo a diluição. Ele fica mais tempo agindo sobre a pele, né? Sobre a derme aí, derme, porque ele vai fazer a absorção, vai ajudar a carrear ou carregar o óleo essencial para dentro do nosso corpo. E também a gente vai ter essa segurança de não ter problema com sensibilidade nos olhos. Alguns óleos, eles não necessitam de diluição, mas alguns precisam, tá bom? Principalmente quando a gente fala de óleos quentes, e a gente vai falar sobre alguns óleos quentes que vêm no kit, que é os principais que vocês precisam tomar cuidado, certo? Cuidado. Deixa eu só ver aqui, eu vi que tem uma pergunta. Eu faço isso, não vai permitir por aí. Sim, não deve fazer, é um desperdício, tá bom? Agora a gente vai falar aqui sobre a próxima parte aqui. Vou falar sobre uma tabelinha de diluição que a gente pode utilizar aí como referência, né? Quando a gente for fazer uma aplicação tópica, tá bom? Quando a gente for fazer uma massagem, por exemplo, quando a gente vai fazer uma massagem num bebê, a gente vai diluir mais do que quando a gente for fazer essa utilização numa pessoa adulta. Então, uma gota para 10 ml de óleo de coco é maravilhoso. Eu não falei sobre o creme, né? A doTERRA tem o creme também, passei direto. A doTERRA tem esse creme aqui também, que ele é um creme neutro, uma base vegana, né? E ele não tem cheiro nenhum, não tem adição de óleo essencial nenhum, que é justamente para que a gente possa diluir os nossos óleos essenciais nele e utilizar no corpo, né? Como um hidratante, tanto um hidratante corporal como um hidratante de mãos, ele é ótimo para utilizar os óleos essenciais para fazer essa diluição e passar, ok? E aplicar. A gente pode sim também, né? Não vou deixar aqui, não vou deixar essa dúvida, né? A gente pode sim utilizar outras bases carreadoras, outros óleos vegetais, e eu já falei isso na última aula, que a gente pode usar o óleo vegetal de semente de uva, o óleo de rosa mosqueta, um óleo que é bem utilizado, que é o de amêndoas doces, né? Inclusive, o próprio azeite de oliva extra virgem, ele é ótimo para fazer a diluição quando a gente não tem o óleo de coco fracionado. Só que o óleo de coco fracionado, ele é super fino, então ele tem uma absorção melhor, ele não é comedogênico, então ele não obstrui os nossos poros, e ele ajuda muito no sentido de carrear, porque ele é muito fininho, então ele faz essa absorção mais rápida e ajuda a entrar mais fácil na nossa pele, os óleos essenciais, tá bom? E aí, volta aqui para a tabela, a gente então pode utilizar essa tabela como uma base para a gente usar nas massagens, para usar nos banhos de imersão, nos calda-pés, né, em banhos de assento, como que a gente pode fazer? Então, a gente pode colocar ali as gotas do óleo essencial, né? Se for uma massagem, diluir no óleo carreador ou no creme neutro, nessa base neutra, e fazer a massagem, a aplicação. Ou no caso dos banhos, né? Então, a gente vai diluir um pouquinho num óleo carreador, numa base carreadora, para ele diluir melhor, porque o óleo essencial, apesar de ele não ser graxo, ele não se mistura com a água, né?
E ele também, para fazer a melhor, para a gente fazer um melhor uso, uma melhor aplicação dele, então, com o óleo carregador junto, ele vai funcionar melhor, tá? Aí também tem o exemplo do shampoo, né, ou da hidratação, quando a gente quiser utilizar ele numa máscara hidratante, por exemplo. Eu utilizo, tá? Existem outras proporções. Eu gosto de indicar uma gota para cada 10 ml, por exemplo, do shampoo, de creme, mas existem outros, e dependendo do óleo também que a gente vai usar, se ele é um óleo muito forte, pode ser menos, e se for um óleo mais fraco, ele pode ser mais. Né? Fraco no sentido de cheiro mesmo, ou do que você quer fazer, da hidratação, ou do problema, por exemplo, se você quer usar no cabelo, né? Quanto vai utilizar. Mas essa base aqui, essa tabela é uma tabela básica, assim, para quem está começando, quem ainda não tem experiência, pode utilizar essa tabela aqui, que ela é bem bacana e é super segura, tá bom? Para usar no dia a dia. E aí eu falei dos óleos quentes, né? A gente tem alguns óleos aqui no nosso kit, principalmente esses 4, eles precisam ser diluídos para ser utilizados na pele, tá? Posso utilizar eles sem diluição? Posso, mas de preferência nos pés, porque na sola dos pés a gente não tem tanta sensibilidade. E na pele, o indicado é utilizar com a diluição para que a gente não tenha nenhum problema de irritação na pele, né? Problema de sensibilidade. O orégano não deve ser utilizado, principalmente o orégano, não deve ser utilizado sem diluição, a menos que seja um caso específico. Eu por exemplo, indico o orégano sem diluição, no caso se você for utilizar sobre uma verruga, mas aí é só sobre a verruga, tá bom? Então, você pode pegar, por exemplo, um cotonete, molhar na boquinha aqui do frasco e passar no local, só sobre a verruga, não sobre o resto da pele, tá bom? Ele vai matando a verruga, porque a verruga, ela é resultado de um vírus, né? Ela vai crescendo por uma infecção, não é uma infecção, é por um vírus. Aqui eu tenho difusor, deixa eu só ver a pergunta aqui. Para quem não tem difusor, pode fazer uma mistura com água, com lavanda e borrifadores. Perfeito, Flávio. Obrigada pela lembrança. Exato. É uma das utilizações também muito boas de fazer. A gente fazer o borrifador, fazer um spray, pode diluir na água com com base aromatizante, aquele álcool de cereais também é legal para a gente fazer. Porque se fizer só com água, o que acontece? Fica muito úmido, né? O local onde a gente vai aplicar. Pode aplicar também só as gotinhas do lado do travesseiro, tá bom? Lavanda para dormir é ótimo. E essa água de lençóis é bem legal de fazer. Só tem que ter esse cuidado, porque se a gente coloca muita água e a gente vai querer espirrar bastante, a gente pode deixar os forros de cama muito úmidos. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, o álcool de cereais, a base para aromatizador, que é normalmente utilizada, ela pode, álcool de cereais e água, tá? Uma diluição pode ser 50% de cada um e os óleos essenciais que quiser usar. Para cama, eu gosto de indicar a lavanda, o Serenity, o cedro, o Balance, né? Para utilizar à noite, é bem legal e funciona muito bem, porque vai ficar bem cheirosinho, mas não vai ficar forte, né, o travesseiro, o forro de cama, enfim, pode aplicar até nas cortinas, nas almofadas, fica bem legal para deixar um cheirinho gostoso no quarto, assim, tá bom? Então, só ter esse cuidado com os óleos quentes. Existem outros, tá? Cravo, canela, gengibre, outros cravos, tomilho, né, outros cravos, manjerona, que são quentes também. Mas do kit essencial, ou do lar, na verdade, né, que é o que a gente estava falando, assim, de quem inicia, esses aqui são os principais, tá bom? Que precisam de diluição. Sobre o uso interno, a gente precisa lembrar que a gente pode utilizar ele sublingual, que é pingar a gotinha, né, embaixo da língua. A gente pode utilizar nas cápsulas veganas, ou na cápsula vegetal. E aí, uma dica para quem vai utilizar óleos quentes, e quem está começando principalmente, é utilizar algumas gotas do azeite de oliva junto na cápsula, tá? Por quê?
Porque quando rompe a cápsula dentro do estômago, dá uma sensação bem assim, bem um queimor, assim, mais ou menos. Quando você usa, por exemplo, o orégano, gengibre, canela, esses óleos quentes, tá? Principalmente os óleos quentes, a gente precisa lembrar de fazer uma diluição pode ser com azeite de oliva, tá bom? Ou com óleo de coco, também se tem óleo de cozinha, dá para botar dentro da cápsula, tá? Só para dar uma amenizada, ele ficar mais fica rotando, isso é verdade. Então, exatamente por isso. Principalmente das primeiras vezes que você usa, porque a sensação não é legal. Eu não gostava. Agora já acostumei, agora já consigo utilizar eles. O meu corpo já acostumou, né? Já tem quase 3 anos que eu uso óleos essenciais. Então, a gente já faz parte da nossa rotina utilizar óleos essenciais, tá? Mas, para quem está começando, volto a repetir, menos é mais, diluir sempre, né? Usar a ingestão com moderação. E aí vem essa dica aqui, a próxima dica, que é dar uma gota a cada 20 quilos corporal, tá bom? Porque as pessoas, elas querem usar muitas gotas. Como assim só 1, 2 gotinhas? Se eu tomava um medicamento lá e eu botava 35 gotas para um peso de um adulto. Já recebi muito essa pergunta. Porque é bem normal as pessoas se questionarem. Como assim? Só 1 gotinha? Só 2 gotinhas? 3? Vai fazer efeito? Vai, tá? Os óleos essenciais, eles são extremamente fortes, potentes, por serem puros e natural, né? Principalmente os óleos da terra, que eles não têm nenhum tipo de diluição, nenhum tipo de contaminação. Ele não tem, ele é o mais puro, a parte mais pura que a gente pode tirar da planta. Então, ele é bem potente mesmo. Ele chega a ser 50 a 70 vezes mais potente que o próprio chá da planta. Então, pensem, a gente falando da hortelã-pimenta, uma gota equivale a 28 xícaras do chá da hortelã-pimenta. A gente nunca tomaria, né, 28 xícaras de chá de uma vez só. Então, por que a gente precisa tomar muitas gotas? Né? Vamos pensar isso, né? Vamos usar essa analogia aí para a gente ter cuidado na hora de usar os óleos essenciais, porque é simples de usar, é fácil, mas a gente não precisa desperdiçar e a gente vai ter a gente vai fazer um melhor aproveitamento dos nossos óleos essenciais, tá bom? Quando utilizarmos nos líquidos, por exemplo, vai utilizar na água, no suco, no mel, inclusive no leite, né? A gente, quem gosta de fazer batida, quem gosta de fazer smoothie, dá para bater junto, né? Sempre também cuidar com a quantidade, né? Não coloque muito, sempre menos. Não, se a gente colocar muito, às vezes a pessoa quer colocar muito para fazer efeito mais rápido. Eu quero emagrecer logo, eu vou botar mais gotas de Smart Sass no meu shake aqui, por exemplo, né? Não façam isso. Façam somente o indicado. Pesa 60 quilos, põe 3 gotas. Pesa 80 quilos, põe 4 gotas. E se eu peso 70, não é nem 3 nem 4, como que eu vou botar 3,5? Coloca 3 gotas, tá bom? Sempre menos é mais. Então, coloca 3 gotas. Se quer intensivar o seu programa de emagrecimento, está fazendo dieta, está se exercitando, utiliza mais vezes ao dia, tá bom? Ingerir preferencialmente após as refeições, né? Por quê? Porque o nosso estômago, quando a gente está vazio, realmente dá aquela sensação ruim quando estoura a cápsula ou quando a gente entra com ele. Às vezes a gente pode sentir um pouquinho forte os olhos, justamente porque eles são realmente muito fortes e a gente não está acostumado a tomar. Quando a gente já está acostumado, a gente toma de manhã, eu, por exemplo, tomo às vezes de manhã em jejum e não tem problema nenhum, mas para quem está começando, não indico, tá? Indico sempre comer alguma coisinha antes e não tomar ele em jejum, mas isso é no total ao dia ou por vez? Por vez, tá? Boa pergunta. Então, assim, eu peso, por exemplo, eu peso menos de 60 quilos. Então, o que eu vou usar? Né? Eu posso usar 2 gotas do óleo essencial a cada 4, 6 horas, dependendo do que eu estou fazendo, tá? Isso é muito relativo, porque eu estou desintoxicando, eu quero emagrecer, estou potencializando meu programa de emagrecimento, eu estou tratando alguma coisa algum mal-estar, alguma particularidade, né? Eu quero fazer algum tratamento mais intensivo, então eu vou diluir
eu devo usar no máximo 20 gotas durante o dia, tá bom? Isso é uma média geral, assim, independente de quanto, claro que quanto mais quilos você pesa, mais você pode utilizar, mas não ultrapassem o limite de 20 a 25 gotas, né? Uma pessoa de peso normal, 20 gotas é ótimo, tá? Para o seu corpo ter a capacidade de metabolizar tudo isso durante o dia, mas assim, é 20 gotas não de uma vez, né? Lembre? Uma gota a cada 20 quilos, então eu vou poder tomar 2 a 3 gotas para eu for fazer a ingestão, né, daquele óleo. Eu quero usar 2 óleos, eu posso usar 2 gotas de cada um, ok? Mas não exagerem em usar todos eles juntos, de uma vez só, por quê, né? Outra vez eu vou repetir, é um desperdício de óleo essencial, gente, não façam isso. Usem, então, quero usar limão, quero usar o Smart Sass, eu quero usar grapefruit. Separa alguns horários do dia para usar limão, usar o Smart Sass, usar o grapefruit. Posso tomar todos juntos? Sim, mas aí você vai diminuir a dosagem, diminuir a quantidade de gotas e usar os 3 juntos. Ok, tudo bem, quero potencializar o meu Smart Sass já tem limão e já tem grapefruit, tá? Mas quero potencializar, pode botar, põe menos gotas e junta os 3, tá? Mas o que a gente tem que pensar? Não extrapolem, né? Utilizem com cautela, com sabedoria. Menos é mais, o nosso corpo vai acostumar. E mesmo depois que a gente já estiver acostumada, né? Os óleos essenciais, eles fazem o seu trabalho. A gente não, às vezes não acredita no poder de uma gotinha, mas eles fazem o seu trabalho, entram na nossa corrente sanguínea, lá no nosso corpo, e eles vão trabalhando, vão encontrando o que eles precisam. Eu sempre digo, a gente fala em dar o suporte, né? E eu falo em socorrer, né? Eu digo isso, você faz, sabe onde ele tem que socorrer, onde é que eles têm que trabalhar, né? Ele faz o rastreio do nosso corpo, lá no nosso DNA, as nossas células, e eles vão descobrindo o que eles têm que fazer. É incrível isso, isso é uma coisa muito mágica, muito legal, né? Eles vão fazendo isso, tá bom? Ah, e outra dica, utilizar sempre garrafas de vidro, né? Quando a gente vai utilizar, deixar na garrafinha para beber ao longo do dia, o óleo essencial, e usar copos de vidro também, tá? Nunca usem plásticos, para não ter o problema de ter, né, corroer o plástico e você ficar ingerindo aí restos de plásticos. Muito bem. Algumas coisas que é importante lembrar, que a gente não deve, que à medida que surgirem as dúvidas, vocês precisam ter algumas formas de recorrerem, de tirar essas dúvidas. Então, eu vou deixar algumas referências aqui no final da apresentação para vocês, de onde vocês podem consultar. Tem um livro onde vocês possam consultar. Existe muito material no site da Doterra, né? A gente não tá perdido no mundo, né? Existe muita coisa já e existe muita pesquisa científica publicada, principalmente no PubMed, que é um lugar que eu gosto muito de consultar ele, porque é um lugar onde as pesquisas científicas foram validadas. Então, não é simplesmente alguém que pesquisou e fez um experimento, né? Elas são pesquisas científicas validadas, são coisas sérias, né? São estudos sérios. Então, tem muita pesquisa com óleo essencial. Utilizem essas formas de pesquisa, até para que vocês possam ter a segurança de que vocês estão fazendo uso de algo que vai realmente mudar a vida de vocês. Porque, às vezes, as pessoas elas têm medo de utilizar, porque elas não sabem, nunca ouviram falar de óleos essenciais, não conhecem ninguém que usa, não sabe se vai ter resultado, apesar de que a gente não precisa acreditar para ter resultado, né? A gente só precisa usar. Então, pesquisem, né? Não tenham medo de pesquisar. Tirem dúvida com as pessoas que trouxeram vocês para o negócio, que apresentaram os óleos essenciais para vocês, né? Uma coisa também que a gente tem que lembrar é que os óleos essenciais eles não funcionam da mesma forma para todo mundo. Uma coisa que é bem legal de a gente pensar é que nem todo mundo gosta do mesmo cheiro. Por exemplo, lavanda. Tem gente que gosta, ama lavanda. Tem gente que odeia lavanda, que, tipo, fica enjoado com o cheiro da lavanda. Tem gente que dorme muito bem com a lavanda. Tem gente que não dorme, que fica agitado, que não dorme. Por quê? O nosso organismo, ele é diferente. Então, nós não somos todos seres iguais, né? A gente trabalha, funciona da mesma forma. Então, alguns óleos essenciais, eles não vão funcionar da mesma forma para 2 pessoas, por exemplo, né? Então, tem pessoas que usam muito lavanda para dormir
Eu, por exemplo, sou uma das pessoas que lavanda não serve muito para mim dormir. Eu gosto mais de óleos mais terrosos. Eles me ajudam mais a me acalmar e relaxar para dormir. Massagem, sempre massageiem, porque ele vai ativar e vai potencializar o resultado, né? A massagem no local, por exemplo, se você, tô com um problema de respiração, tô ruim, tô resfriada, eu não tô conseguindo, tá trancada assim, as vias aéreas, massageiem. Além de inalar, ou botar no difusor, massageiem sobre os pulmões, sobre o peito, né? O Brief é maravilhoso para isso. Peppermint também. Muito bem. Sobre segurança, nunca utilizar óleos essenciais dentro dos olhos, né? Nem colocar perto, muito próximo. Por exemplo, a gente tem mania de cheirar o peppermint, né? E às vezes bota o peppermint na ponta dos dedos e chega perto. Arde muito, gente, tá? Eu falei isso na semana passada, mas vou repetir aqui. Mas se acontecer de você colocar o dedo sujo no olho, passem um óleo carreador, de preferência o óleo de coco, tá? Porque aí ele vai parar, ele vai diluir, ele vai parar de arder. Sempre diluam para peles sensíveis. Tá. Olho, nariz e ouvido. Nunca coloque óleo essencial dentro, tá? Então, o olho, se a gente quiser usar por algum motivo, é próximo ao olho, ao redor. O nariz também é sempre ao redor, né? No máximo aqui na ponta do nariz, inalando. O ouvido, a mesma coisa. No máximo, um algodãozinho. Tô com dor de ouvido. Já aconteceu isso com os meus filhos. E a gente utilizou melaleuca, por exemplo, num algodãozinho e botou o algodãozinho ali. E passou também lavanda e melaleuca ao redor do ouvido. É tiro e queda, é maravilhoso, tá? Exposição ao sol. Evitem se expor ao sol, principalmente com os óleos que são fotossensíveis, que são os cítricos, para que não tenha problema de manchas na pele, porque pode, né? A fruta cítrica, ela tem esse problema, que ela pode queimar, né? Manchar a pele, tá bom? Leiam o rótulo se vocês tiverem dúvida, né? Não sei direito se eu devo usar esse aqui interno ou não, se posso ingerir. Abram esse rótulozinho aqui, ó. Quando vocês pegam o óleo de vocês, tem uma setinha no final do rótulo, perto do código de barras, e ele você pode abrir e ele vai dizer se você pode fazer ingestão ou não. Por exemplo, eu estou aqui abrindo o Balance, ele vai me dizer aqui, ó, aplicar sobre a pele, na área desejada, diluído, 1 a 3 gotas no óleo carreador, no óleo de coco, utilizar no aromatizador elétrico, 3 a 4 gotas. E ele não fala de ingestão. Se ele não fala de ingestão e eu não sei se posso ingerir, não ingira, tá bom? O Balance a gente não ingere. Tem um cheiro bem gostoso. O Citrus Bliss tem um cheiro maravilhoso, mas não dá para ingerir também. Melhores práticas, então, né? Não evitem o calor, expor as temperaturas, óleos essenciais. Por isso que óleos essenciais puros, de qualidade, são vendidos em frascos escuros, para que eles não percam as propriedades. Quando a gente aquece também, a gente tem que lembrar disso, que ele perde propriedades se a gente esquenta, se a gente bota numa bebida quente, num chá, ou se a gente utiliza ele para cozinhar, ele vai perder propriedades. A gente não sabe quanto de propriedades ele perde, mas perde. A partir de 70 graus ele começa a perder as propriedades terapêuticas, né? Ele não perde o sabor, ele perde propriedades terapêuticas. Recipiente de vidro eu já falei. E os óleos da terra, eles são muito, né, muito potentes. Então, em quantidades menores. Isso. Vamos lá. Vou passar bem rapidinho os óleos do kit aqui. Peppermint, que a gente já sabe que é muito indicado para a área respiratória, para dores de cabeça. Ele pode ser usado aromaticamente, pode ser usado tópico e pode ser usado interno. Essas letrinhas é bem legal de vocês conhecerem. Para quem está começando, pensar, né, no uso aromático. A é o aromático, o T é tópico e o I é interno. Algumas sugestões eu vou dar aqui, tá? Sobre inalação. Inalação, ele pode ser usado para abrir as vias aéreas, vai ressaltar o olfato, né? Traz clareza mental, ajuda no foco, na atenção, quando a gente está estudando. Quem tem problemas respiratórios, é muito bom inalar na palma das mãos, também usar ele no difusor, tá bom? Fazer ingestão dele para problemas digestivos e principalmente, que é uma coisa bem legal, que a gente pode usar ele como enxaguante bucal, ao invés de a gente usar produtos químicos, né, esses produtos que a gente compra no mercado, que são cheios de produtos químicos, a gente pode utilizar
uma, 2 gotinhas do peppermint e fazer um bochecho e fazer um enxaguante bucal com ele. Além de dar uma refrescância no hálito, né? Fica muito gostoso, ajuda muito a acabar com as bactérias, né? As coisas da boca. Um guarde também, tá bom? É um que serve muito para isso. Lavanda. Lavanda a gente vai usar ele aromaticamente, topicamente, e também pode fazer a ingestão do lavanda. A lavanda é muito bom na questão da ingestão para quem tem problemas com ansiedade, né? Ele ajuda muito a controlar a ansiedade e ajuda a colocar a gente num estado de alegria, num estado assim de bem-estar mesmo, de se sentir melhor. Não é uma questão de ficar alegre e boba, né? É uma questão de bem-estar, de se sentir bem, tá bom? Nas questões de inalação que a gente falou ali, inalação, colocar no travesseiro, ele faz esse, né, esse trabalho de acalmar, de tranquilizar. Uso tópico a gente pode utilizar nas solas dos pés, na nuca. Ele é um óleo que é tranquilo de usar sem diluição, mas lembre, diluído ele vai ficar mais tempo agindo. E outra coisa, lavanda é muito bom para a pele, então para todo tipo de coisas na pele, lavanda é super indicado. Então, a gente pode usar sobre ferimentos, sobre picadas, sobre coceiras, para cicatrização e, principalmente, a gente pode utilizar ele como um cosmético natural, porque ele ajuda a estimular a produção natural do colágeno da pele. Então, ele ajuda a voltar, né, a produção, estimular a produção do colágeno natural. Principalmente a gente que já começa a ficar, né, naquela idade que o colágeno já não produz tanto quanto quando a gente é mais nova, é ótimo utilizar ele no creme, na nossa rotina de skincare, tá bom? Sublingual, que a gente falou, né, que eu falei sobre ela, a ingestão é ótimo para crises de ansiedade e também para traumas, tá bom? O lemon, ele é ótimo para o detox do corpo, né? A gente pode usar ele aromaticamente, topicamente, internamente. Só lembrando, se for usar ele topicamente, ele tem a questão de ser fotossensível, então ele pode reagir ao sol. Então, se a gente quiser usar ele na pele, usem à noite ou num dia que você não vai se expor ao sol, não vai sair, né? E ter exposição direta ao sol, tá bom? 12 horas, isso é 12 horas para uma exposição direta ao sol, tá? Se eu vou passar ele numa área do corpo em que eu vou colocar uma roupa, por exemplo, não vai pegar uma exposição direta, não tem problema, tá? Eu fiz massagem nas minhas pernas, sei lá, para celulite, utilizei porque ele é ótimo para isso, ó, descongestionante e linfático. Posso utilizar ele para massagem? Posso sim. Eu vou usar uma roupa comprida, não vou deixar minha perna exposta ao sol. Ok, pode passar, tá bom? Só não se exponham direto ao sol, porque aí sim ele tem esse problema. Ele é ótimo para problemas do estômago também, para limpar o organismo, na verdade, todo o nosso sistema. Ele equilibra o pH, ele limpa o nosso corpo, limpa o nosso sangue, e ajuda no funcionamento dos rins. Ele é maravilhoso, retenção de líquido, congestão nasal, muita coisa, né? Dá para fazer muita coisa com ele. Para inalação, ele é ótimo, porque como todo cítrico tem limoneno, ele ajuda, né, a deixar a gente se sentindo melhor, e ele também ajuda no caso de alergias respiratórias, tá bom? Então, quem tem problemas alérgicos, na semana passada já falei sobre isso, façam o teste, utilizem o lemon, o peppermint e o lavanda junto. Coloca no difusor, faz a inalação dos 3, ou passa os 3, né, sobre o peito, ou faz a ingestão. Ele é maravilhoso para todo tipo de alergia respiratória, tá bom? Topicamente, sempre à noite, né? Ele ajuda no clareamento da pele, como os outros cítricos também. Na semana passada eu estava falando sobre isso, né? Grapefruit, tangerina, a gente pode utilizar eles no clareamento de mancha, mas tem que ser à noite, não pode ser durante o dia. Cabelo, ele ajuda a reduzir a oleosidade, né? Apesar das pessoas dizerem, vai passar óleo no cabelo. Sim, porque o óleo de limão, ele ajuda a reduzir, ele dá brilho no cabelo, mas ele ajuda a reduzir a oleosidade capilar, tá bom? Vamos ver, para inalar nas mãos, devo pingar uma gota de cada um e inalar ao mesmo tempo. Sim, eu sempre prefiro botar no difusor ou utilizar ele tópico ou aromático, porque eu acho que, claro, a gente pode utilizar na mão, sim, mas eu gosto mais da outra forma, nesse sentido dos 3,
eu gosto de utilizar mais no difusor mesmo. Mas ele, se não tiver o difusor, pode ser na mão, pode colocar... Sabe o que você pode fazer? Colocar num frasquinho vazio. Ó, pega essa dica que essa é muito boa. Bota num frasquinho vazio uma gotinha de cada um. E deixa ali. Ou põe um algodãozinho dentro, né? E pinga esses óleos junto, tá? 3 óleos junto. E aí você faz um inalador. Quando você tá com problema respiratório, pode fazer isso com o Brief, com o Peppermint ou com esses 3 juntos aí, tá bom? É uma dica bem legal e funciona, gente. Funciona muito, muito bem. Tangerina para problemas gastrointestinais, para problemas de fadiga, de cansaço, de tristeza, de ansiedade. É muito bom. Ó, de novo, falando de celulite, ó, tangerina aparece aí. Pode ser utilizada na massagem? Pode, tá? Mas lembrem, não se exponham ao sol. Pode ser usado aromaticamente, pode ser usado tópico e internamente. Inalação direta é uma forma ótima para essa questão sazonal, quando troca de temperatura. É ótimo também para a gente deixar a gente mais animada, quando a gente está um pouco para baixo. Aplicando no baixo ventre, diminui cólica menstrual. Ele também ajuda muito nessa questão de acnes, né? Acnes e espinhas. Mas lembrem, à noite, se forem usar no rosto. E nas drenagens linfáticas também, porque ele ajuda a dissolver gorduras, tá? Questões gástricas também pode ser feito em ingestão ou utilizado ele sobre o estômago mesmo, tá bom? Melaleuca. O melaleuca ele é um ótimo antibiótico natural. Gente, o melaleuca ele é fantástico, fantástico. Então, ele serve para muitas coisas. Aqui tem algumas das indicações dele. Ele pode ser usado aromaticamente, topicamente, e ele é neutro. Ele é um dos poucos óleos que não necessita de diluição nenhuma para ser utilizado na pele, né? Ele pode ser utilizado diretamente na pele, que não vai arder, não vai dar sensibilidade, não vai ter nenhum problema. O que a gente recomenda? De novo, usa com um pouquinho de diluição para ele ficar mais tempo agindo na pele, tá? Então, é só essa dica aí, porque aí você tem o óleo agindo por mais tempo sobre a pele, ou sobre aquele local que você tem problema, né? Por exemplo, vamos falar ali, de repente, nessas questões de resfriado, de gripes e tal, que a gente às vezes fica congestionado, vai passar ele no peito, por exemplo, ou sobre os pulmões, que eu gosto muito de fazer essa massagem no peito e nos pulmões, e nos pés. Passa ele diluído, faz a massagem com ele, né? Ele vai ficar mais tempo agindo sobre aquela parte do corpo, tá bom? Inalação também, ele é ótimo para limpar o ambiente. Questão tópica, é ótimo para ferimentos, para questões de pele, acne, caspa, aftas. Gente, utilizar ele na afta direto é, assim, ó, muito rápido. Muito rápido. Nunca vi nada igual para acabar com afta. É muito rápido. É assim, ó, você usa 2, 3 vezes no máximo, ele já acabou com a afta. Falei do algodãozinho, né, pro ouvido. E a ingestão também, ele pode ser usado internamente, tá? Aqui ele não tá falando, não tá aqui porque a gente tá falando de 15, mas ele tem essa... Em criança, pode pingar diretamente na afta? Pode ser, tá? Ele é, por isso que eu disse, ele é um dos poucos óleos, a gente chama ele de um óleo, ele é um óleo, esqueci a palavra, não é sensível, deixa eu falar. Mas, enfim, ele é um óleo que pode ser usado diretamente, né? Inclusive para crianças, mas, dependendo do caso, usem diluído, tá? A afta pode ser usada direto, que nem o caso que eu falei do orégano, né? Vai usar o orégano na verruga? Usa direto. A afta, usa direto, né? Se não precisa diluir. Ele não tem problema de sensibilidade. Frankincense, gente, o rei dos óleos. Esse óleo é maravilhoso. Se você não tiver nenhum outro óleo ou não souber qual óleo usar, tô com alguma coisa, né? Sei lá, meu filho tá com alguma coisa, meu marido, alguma coisa, e eu não sei que óleo usar. Não sei, não peguei agora meu kit, nunca tinha usado óleo essencial, começa a usar frankincense. Inala o frankincense, coloca o frankincense na cabeça, passa o frankincense ao longo da coluna, passa no solo dos pés. O frankincense, ele é incrível, incrível, tá? Ele trabalha muito bem no nosso sistema nervoso, ele faz o equilíbrio
né, das nossas células, ele faz regeneração celular. Então, ele é um óleo muito poderoso, muito potente. Não é por nada que deram ele, então, de presente para Jesus Cristo quando ele nasceu, né? Pode ser usado aromaticamente, topicamente e internamente também. Aí, falando sobre inalação, ele ajuda no foco na concentração, muito bom para equilibrar o sistema nervoso, tá? Muito bom para quem tem problemas de doenças degenerativas, para auxiliar, para aplicar na pele, para as rugas, é ótimo para linhas de expressões. E ele é muito bom de usar, ele é sublingual, para as questões de ansiedade, de traumas, de depressão, crises, sabe? Crises de pânico, essa coisa assim. Ele pode ser utilizado diretamente na sublingual, tá bom? Que ele age muito rápido mesmo. Vamos lá, vamos falar sobre copaíba, que é o nosso ouro líquido da Amazônia. Gente, a melhor copaíba que existe no mundo vem do Brasil, vai para o mundo, né, do Brasil, vem para nós aqui, vem da Amazônia. Então, ele é um óleo incrível, ele é considerado, né, o ouro líquido da Amazônia, porque ele é um óleo muito poderoso. Ele, olha, ele é, ali ó, páreo com frankincense, tá? Frankincense ganha por algumas propriedades que tem a mais, assim, mas ele é maravilhoso e realmente ele é maravilhoso para inflamações, ele é um anti-inflamatório natural, então para inflamações, para dores, para articulações, para muitas coisas. Olha, tem bastante coisa aí, você pode ver para manchas na pele, gente, ele é incrível. Ajuda muito no clareamento de manchas também. Pode ser usado aromaticamente, topicamente e internamente, tá bom? Usando ele com a inalação, ele reduz a ansiedade. Usando o tópico, ele pode ser utilizado na pele para questões neurológicas, né, problemas neurológicos, inclusive para auxiliar nos tratamentos de Parkinson, né, outros problemas do sistema nervoso também, porque ele ajuda muito, né, a controlar aí o sistema nervoso, a equilibrar. Ingestão também sublingual, ele é um ótimo anti-inflamatório, ele ajuda a proteger o nosso corpo das inflamações. Então, se eu não tenho nada, posso utilizar ele no sentido de proteção, de proteger o meu corpo contra as inflamações, contra qualquer tipo de coisa que possa acontecer, tá bom? Pode ser um óleo aí de suporte, de apoio para prevenção. O Brief é o nosso mix respiratório, né? Então, ele é um mix de vários óleos, então, uma mistura aí de vários óleos que são exclusivos para uso no sistema respiratório. Então, o Brief é um dos óleos que a gente não pode fazer ingestão, pode fazer o uso dele aromático ou tópico, tá? E ele é incrível para todas as questões respiratórias. Tudo que vocês pensarem que se relaciona a respiração, sistema respiratório, as ites, tudo pode usar Brief, tá? Inclusive como uma proteção, como uma prevenção para quem já quem tem crises, né? Quem entra em crises respiratórias, tá bom? Deep Blue, que é o mix de óleos essenciais para dor, né? A gente fala sempre nele para dor. Ele serve para muitas questões aí do corpo, de dores no corpo, né? Mas uma das coisas mais utilizadas são dores musculares, dores nas articulações, nas costas, dores reumáticas. E essa versão pequenininha de 5 ml, que é o que vem em todos os kits, a gente não tem ele em 15 ml, tá? O Deep Blue é o único óleo dos kits que ele não tem essa... mesmo vindo o kit grande, ele não vem 15 ml, ele só vem 5 ml. É necessário, sim, fazer a diluição. Não precisa, normalmente, dependendo do caso, você pode aplicar ele topicamente sem a diluição, que ele não vai queimar, não vai arder, nada desse tipo. Mas eu falo sempre sobre a diluição do Deep Blue, porque a gente consegue atingir uma área maior quando vai fazer a massagem, quando tem dor, a gente pode, né, a gente consegue fazer ele espalhar melhor, absorver melhor, e tem a questão também que eu sempre falo, que a gente faz ele render mais, né?
A gente tem essa opção dele também no roll-on e tem essa do creme, que é maravilhosa, que já vem pronto, diluído num creme para a gente utilizar. Mas o que vem no nosso kit é esse aqui, ó, pequenininho. E olha, apesar de ele ser bem pequenininho, ele é muito potente e ele tira a dor com a mão. A Zengest, que é um mix para o nosso estômago, né, para o nosso sistema digestivo. Então, todas as questões digestivas ele abrange aí com esse monte de óleos aqui que ele tem. Pode ser usado aromaticamente também, pode usar tópico e interno, tá? Gente, uma coisa que é bem importante quando a gente começa a fazer os óleos essenciais, e às vezes as pessoas não têm o hábito de fazer isso quando é adulto, né? Faz faz com os filhos, mas não faz consigo, né? Com o adulto. É desparasitar, tá? Questão de parasitas intestinais. A gente precisa lembrar de fazer isso, é muito importante para a nossa saúde, do nosso corpo, para o equilíbrio do nosso sistema digestivo. É desparasitar, tá bom? Vamos lá, tá eliminando. On Guard, que é o nosso mix de proteção. Esse aqui é um dos óleos que eu não vivo mais sem ele, porque a gente usa ele todos os dias aqui em casa, ou no difusor, ou aromaticamente, ou tópico, ou a gente coloca ele em alguma coisa, no chimarrão, na bebida. Gosto muito desse creme dental do On Guard aqui, que ele realmente ele é diferenciado. Não existe um creme dental igual esse do On Guard, ele é maravilhoso. Inclusive para prevenir doenças, né, do sistema bucal, por exemplo, cáries, gengivites, né, todo tipo de doença da parte, né, da boca mesmo, tá? As pastilhas são incríveis para a gente ter e usar, assim, justamente para usar no dia a dia, é mais fácil porque ela tem 1/4 de gota, e esse spray aqui é ótimo sanitizante para as mãos, tá? Para proteção mesmo, porque ele mata germes, inclusive germes transportados pelo ar, né? Então é muito bom deixar ele no difusor nessa época que a gente tem troca de temperatura, coisa assim, tem muita coisa no ar. E é ótimo para reforçar nosso sistema imunológico, tá bom? Eita, lá. Ai, meu querido Balance, gente, esse óleo é incrível. O nome dele é Balance porque ele produz isso pra gente, o balanço, o equilíbrio das nossas emoções, tá? Ele é um blend, né? Incrível. Ele é usado aromático e topicamente, tá? Não pode ingerir Balance, apesar de, às vezes, dar vontade de tomar o Balance, mas não pode ingerir Balance. Só usando aromaticamente, com a inalação ou no difusor, principalmente à noite, quando a gente vai dormir, quer relaxar, bota o balance aí para acalmar, né, as emoções. Inala ele durante o dia, quando tá muito, muito agitada, ele é ótimo. Acabou. Ai, nem me fala, não posso ficar sem. Eu intercalo entre ele e o Adaptive, que agora é um dos meus queridinhos também, que eu tô apaixonada pelo Adaptive. Então, dependendo das minhas emoções, eu uso um ou outro. Quando eu quero ficar mais centrada, né, mais equilibrado, dependendo quando eu tenho que me adaptar ao ambiente ou à situação, eu uso um ou outro. Usar na sola dos pés é maravilhoso, tá? Como a gente começa, né? A gente tem que criar uma rotina com os óleos essenciais. Aqui eu trouxe algumas sugestões do que a gente pode fazer com esses óleos principais aqui, que são óleos que a gente pode usar no nosso dia a dia, assim, né? O limão, todos nós deveríamos usar limão para limpar o nosso organismo, alcalinizar o sangue, né? Eu falei sobre equilíbrio do pH, para queima de gordura, para limpar nossas artérias. Então, ele é maravilhoso para fazer um detox geral do corpo, né? A gente deveria usar pelo menos 2 gotas por dia, uma vez por dia na água. Isso aqui seria um uso básico, né? De quem ou está começando ou de quem quer manter o que já, né, já conseguiu conquistar aí, né? Com a limpeza do organismo. O onguagem, reforço imunológico também, outro que a gente deveria tomar pelo menos uma vez por dia, 2 gotas, né, numa cápsula ou no copo d'água. Zengest para manter a digestão saudável, né? 2 gotas também num copo d'água ou numa cápsula após o almoço para ajudar na digestão. Ou quando você faz aquela digestão, quando você já sabe que você exagerou, usa Zengest depois da alimentação, tá? Depois da refeição. E frankincense para a saúde, né? Para a nossa saúde celular, para a nossa memória, para prevenção de doenças degenerativas.
e justamente para fazer essa apoptose das células, porque ele faz isso, tá? Ele tem eu digo assim, é uma mágica dentro desse óleo, tem umas gotinhas mágicas aqui dentro, ele faz essa mágica no nosso corpo, né? De rastrear o nosso DNA e ver quais são as células que estão doentes, se as células podem ser restauradas, ele faz a restauração das células, se a célula não tem mais condições de ser restaurada, ela está muito comprometida, ele faz essa apoptose, né? Ele mata, destrói a célula doente, tá bom? 2 gotas sublingual também, pelo menos, uma vez ao dia. Isso aqui seriam, assim, ó, quem está começando, não sei ainda por onde começar, aqui, ó, 4 óleos que você pode incluir diariamente, tá? Não tenho todos, eu não quero usar todos, faz uma dosagem menor, distribui isso ao longo do dia, em algum momento do dia você pode usar ele. Ah, não tenho problema de digestão, ok, usa só o limão, tá? Então, você vai adaptando na sua rotina aí. E aí, eu trouxe aqui um exemplo de livro, né, que é esse Fundamentos dos Óleos Essenciais, que é uma literatura que a gente pode ter em casa para fazer o suporte, né, para a gente saber, o que eu posso usar os óleos essenciais, né, porque um óleo essencial, ele serve para muitas coisas, para muitas doenças, para muitas formas de uso, né. Então, eu posso usar para insônia aqui, tá ruim essa imagem, ficou meio estourada. Mas, por exemplo, na insônia, eu posso usar Serenity, posso usar lavanda, posso usar... Aqui, ó, tem vários óleos que eu posso utilizar, né? Não tem só um óleo para insônia, não tem só um óleo para digestão, não tem só um óleo que é para o sistema respiratório. Gente, existem vários. Mas se eu tenho um apoio, onde eu posso consultar, fica mais fácil de substituir um por outro, né? Quando eu não tenho um, eu posso usar outro. Esse aplicativo também é bem legal, de Essential Life, né, Oil Guide. É um aplicativo que a gente pode usar, tem a versão paga e tem a versão Pro, mas na versão grátis, ele é bem legal também, com bastante sugestões de receitinhas para usar no dia a dia, usar, né, adaptar os óleos essenciais aí na sua rotina. E um lugar que a gente não pode deixar de consultar é o site oficial da doTERRA, tá? www.doterra.com.br. Tem muito material lá, inclusive os guias que vêm. Esses guias vêm na caixa quando você compra o seu kit a primeira vez. Eles vêm todos, pelo menos um de cada um na sua caixa, né? No seu envelope. E por que esse material existe? Porque aqui ele tem várias dicas de como a gente começar a utilizar, né? De usar seguramente os óleos essenciais. E também tem vários e-books no próprio site da doTERRA, nesse site aqui, no www.doterra.com.br, tem vários e-books prontos ali, traduzidos já para português, né? Disponíveis para a gente baixar e utilizar no nosso dia a dia. Tem para rotina de skincare, tem para cozinha, né? Para usar na alimentação, tem para fazer produto de limpeza, tem vários óleos, e-books, né? Nesse site aqui, que é bem legal de a gente utilizar, tá bom? E aí, consultem, gente. Não fiquem com dúvida, perguntem. Busque aquela pessoa que trouxe vocês, né, para o mundo dos óleos essenciais. Tenho certeza que ela vai ter o maior prazer em ajudar vocês. E se ela não souber, ela vai ter alguém para perguntar, né? Porque a gente está aqui, justamente como eu falei antes, para se ajudar. Então, sempre perguntem. Não façam uso do óleo essencial se vocês não têm certeza, né? Pesquisem, busquem seu líder, seu offline, usem as pessoas que estão à sua volta aí para lhe ajudar, tá bom? E aí, os óleos essenciais, eles vão fazer parte da nossa rotina. Então, quando a gente começa a usar eles como prevenção, a gente vai precisar usar menos, né, medicamentos ou menos óleos depois para um tratamento. Então, quando a gente faz essa parte de usar eles antes como prevenção, a gente vai ajudando o nosso corpo a ficar mais resistente e a não ficar doente tão facilmente. Bom, incorporem esses hábitos na sua rotina. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E bem-vindo a cuidar da saúde da sua família de uma forma natural, através dos óleos essenciais. Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem perguntar através do meu e-mail, nas redes sociais, ali, o meu telefone, tem o WhatsApp aí. Vocês podem mandar perguntas, que eu vou ter maior prazer de poder ajudar.
E se vocês tiverem alguma pergunta aqui, vou ver aqui ainda se ficou mais alguma que eu não respondi. E aí eu já respondo. Esse livro. Esse livro ele é maravilhoso. A gente, inclusive, tem uma versão PDF dele, para quem precisar, pode pedir, tá bom? Acho que é isso, né? Vamos encerrando por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada por estarem aqui até essa hora, pelo tempo que vocês estiveram aqui comigo. E usem essa apresentação para mandar para as pessoas que vocês querem ensinar sobre os óleos essenciais. Pessoas que vocês acham que têm dúvida ainda se os óleos essenciais funcionam. Quais óleos essenciais eles podem usar? Para que eles possam entender que uma caixinha dessa, ela vira sua caixinha de suporte, de cuidado da sua família. Ela vira a sua farmacinha natural, né? Quando a gente começa a utilizar esses óleos essenciais como prevenção, a gente não vai precisar mais cuidar da doença, a gente vai cuidar da saúde e não vai precisar atacar a doença, tá bom? Então, fiquem aí com essas dicas. Muito obrigada pela participação. Foi muito bom ter essa oportunidade aqui. Eu amo ensinar, então, para mim, é sempre muito bom. Eu sempre aprendo muito, sempre relembro também muitas coisas quando eu estou preparando as apresentações, e é muito bom, tá bom? Compartilhem aí, para que vocês possam ajudar mais pessoas a viver de uma forma mais natural, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, até a próxima.